O STF decidiu tomar mais uma decisão um pouco estranha, pois obrigou o presidente, mesmo ele não sendo réu, a depor na Polícia Federal pela a investigação de o presidente ter possível interferido na Polícia Federal. No passado, nenhum dos presidentes que cometeram crimes absurdos no Brasil, nenhum governador ou político foram obrigados por mando do STF a depor. No máximo, foi igual aconteceu com Temer, foi fazer por escrito o seu depoimento. O Lula só foi obrigado a ser a depor quando ele virou réu. Mas antes que a gente prossiga com o nosso vídeo de hoje, eu quero primeiramente agradecer cada um de vocês que está acreditando no nosso trabalho. Todo dia a gente tem gravado um vídeo novo e todo dia o nosso canal tem crescido. Então vocês ainda que não se inscreveram no canal, ajuda o nosso canal a crescer. Inscreva logo no canal. Toque o sininho de notificação para que você seja notificado diariamente dos nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha e compartilhar, pois isso ajuda não somente a questão do algoritmo do YouTube, mas também ajuda a mais pessoas poderem ter acesso aos nossos vídeos. Janaína Pascoal, uma pessoa que eu sou muito fã. Ela é deputada, professora de Direito Constitucional. Ela escreveu no Twitter dela: respeitosamente, eu queria entender por qual razão o ex-presidente Michel Temer, que chegou a ser inclusive indicado e denunciado, teve a prerrogativa de depor por escrito e Bolsonaro não. Ela até compartilhou a matéria. Vamos ver o que a matéria do exame fala. Essa matéria foi escrita em 2017. Temer poderá depor a PGR por escrito. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o presidente da República, Michel Temer, seja ouvido no inquérito em que um dos investigados por suspeita de irregularidade em um decreto do setor portuário. Essa é uma das providências pedidas pela Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, e aceitas pelo ministro. Barroso autorizou Temer escolher se apresentará o depoimento pessoalmente à Polícia Federal ou responderá por escrito. Como eu sempre falo no meu canal, 2 pesos e 2 medidas. Quem lembra, no mesmo processo, logo depois que a Dilma foi impeachmentada, o Temer começou a ser investigado por questões de corrupção em relação à reforma de um porto a qual a sua família estava envolvida. Inclusive, o Temer foi preso em 2019 e foi solto, e o inquérito dele foi arquivado a mando pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver a matéria de hoje. Interferência na PF. STF obriga Jair Bolsonaro a depor presencialmente. 2 pesos e 2 medidas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, negou ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de prestar depoimento por escrito no inquérito em que o presidente é investigado sob acusação de tentar interferir na Polícia Federal para beneficiar os familiares. Que até agora, o Sérgio Moro não entregou nem uma prova que aconteceu isso. Inclusive,
A prova que o Moro estava querendo falar, que a imprensa brasileira fez um teatro midiático, era a reunião sigilosa de ministério, a qual o presidente da República estava reclamando dos ministros de não ter tomado as atitudes necessárias para o governo. Ele reclamou contra o Moro que ele, como ministro da Justiça, não ter feito nada para o governo federal. Aí ele ficou ofendido, mas ele está querendo saber os lados da investigação. Em nenhum momento ele falou isso. Ao contrário, para vocês que ainda não sabem, existe uma lei da formação do CISBIN. CISBIN é nada mais, nada menos uma reunião ministerial que envolve a inteligência do Brasil, dentro da que é coordenada pela ABIN, que é chefiada pelo Gabinete Institucional da Presidência da República. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E essa reunião do CISBIN, ela encontra vários ministérios e os departamentos de inteligência de cada um dos ministérios e a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que fazem parte desse ministério. Só que, na época da Dilma, os relatórios da CISBIN, a Dilma nunca aceitava. Ou nunca lia, ou nunca fazia questão de querer saber. Na verdade, a Dilma nunca fez questão de se envolver com a segurança nacional brasileira. Ela exigia que as Forças Armadas, toda vez que ela passava para ir para o palácio, que os militares saíssem de perto dela, que ela não queria nem ver nenhum militar perto dela. Aí aqui fala a matéria. A investigação foi aberta após o ministro Sérgio Moro deixar a pasta da Justiça afirmando que o presidente tentou interferir no comando da Polícia Federal. Não, Moro, infelizmente você perdeu todo o apoio da população brasileira. Porque você até agora não entregou nenhuma prova que afirmasse aquilo que você estivesse falando. Ao contrário, você tentou pegar meias conversas do seu WhatsApp para afirmar algo que depois o presidente da República liberou as suas conversas por inteira e mostrou que era totalmente diferente. Engraçado, né, Moro? Você não entregou nenhuma prova. Inclusive, o que o presidente estava exigindo era que retornasse à reunião do CISBIN e que os relatórios do CISBIN passasse para entregar para ele, que é do direito da presidência da República receber relatórios da BIM periodicamente. A lei, na verdade, a lei sobre a BIM e do CISBIN, não fala em quais períodos que acontece essa reunião e com quantas frequências essa reunião deve acontecer. Mas fica a mando do presidente da República. Se o presidente quer que tenha reunião toda semana no CISBIN, ele tem o direito de ter a reunião toda semana. Se ele quer ter uma vez por mês, é o direito dele. Nos Estados Unidos, a CIA entrega relatório diariamente para o presidente dos Estados Unidos. A CIA também tem reuniões com todas as agências de inteligência americanas. E ela também entrega todo dia de manhã uma pasta para o presidente dos Estados Unidos. Alguns dizem que às 7 da manhã tem a pasta na mão do presidente, na mesa dele. Que basicamente é um relatório de todas as informações de inteligência. Mas só que o Moro reclamou. Vamos pegar a outra matéria, depois a gente volta para essa aqui. STF determina que Bolsonaro deponha presencialmente sobre a interferência na PF.
O ministro Celso de Mello, como a gente leu, né? A decisão ficou pronta em 18 de agosto, quando o ministro inesperadamente sofreu a internação hospitalar e posterior da cirurgia da licença médica com base na Lei Orgânica da Magistratura. No documento, o decano afirma que o depoimento por escrito só é permitido aos chefes dos três poderes da República que figuram como testemunha ou vítima. Calma aí. O ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o presidente da República, Michel Temer, seja ouvido no inquérito em que um dos investigados por suspeita de irregularidade em um decreto do setor portuário. O inquérito no Supremo apura se tal, né? Ou seja, quando é com seus amiguinhos políticos partidários, não, calma aí. Temer tem que depor por escrito. Mas ele era testemunha. Não, não era testemunha, não. Ele era investigado também. Ou seja, o Celso de Mello está entrando em contradição daquilo que era de praxe dos três poderes. Engraçado, né? Que fica como testemunha ou vítima. Em caso de uma condição investigada, o réu devem depor presencialmente. É engraçado porque o Bolsonaro ele não é réu. Ele até hoje não virou réu. Até hoje, o Moro não entregou provas nenhuma. A única chance que ele tinha de provar que ele tinha razão foi a reunião do Ministério, a qual a própria Polícia Federal falou que não tinha crime nenhum. A Polícia Federal afirmou que, de acordo com a reunião, não houve nenhuma tentativa de interferência na Polícia Federal. Mas o STF, a gente sabe que é uma vergonha. Agora melhorou um pouco. A gente tem um presidente do STF que ele é mais constitucionalista. Mesmo assim, vamos ver como é que vai ser. Aí aqui fala a carta que o Celso de Mello falou, né? Na decisão de Celso de Mello, permitiu ainda que a defesa de Sérgio Moro possa acompanhar o interrogatório e fazer pergunta ao presidente, que isso é contra a lei. Porque ele não é réu. Ele não é réu. Ele é investigado. Quando você permite a defesa, ou seja, os procuradores a questionar, significa que ele virou réu. O presidente não é réu. Em nota, Rodrigo Sanches Rios, advogado de Sérgio Moro, diz que a decisão assegura a igualdade de condição entre as partes. E por que até então o Moro não entregou nenhuma prova? Por que a AGU até hoje não teve acesso a nenhum laudos, provas sobre aquilo que o Moro está afirmando? Inclusive, a Janina Pascoal, no Twitter dela, quando ela viu a íntegra, ela deixou bem claro que ela tem medo de até falar que o Moro cometeu um gravíssimo erro e que ele pode ser preso por denúncias caluniosas. E aqui no Conjur, que é a revista jurídica, é a nossa última matéria, fala que a decisão do ministro se amparou no artigo 221, né, parágrafo 1. Os dispositivos, né, somente concedem benefícios a depoimentos escritos aos chefes dos poderes da República. Né? Enfim, a decisão já encontrava pronta, né, como já leu, né? Celso de Mello invocou como presidente a decisão do falecido ministro Teori Zavascki,
que igualmente negou ao então presidente do Senado, Renan Calheiros, o privilégio. Com todas as vênias, o ministro excusou-se com seus colegas Luiz Roberto Barroso, enfim, mas discordou dos votos dos dois, que, quando intimado a depor, o então presidente Michel Temer oferecendo ao chefe executivo a prerrogativa de depor por escrito. No caso da Câmara dos Deputados, acabou por negar a autorização para que o presidente fosse processado. É aquilo que a gente está reclamando. O voto do Celso de Mello é impessoal do começo ao fim. É bastante técnico e tal. Aí aqui vai falar mais assim da parte técnica. Para estabelecer o direito de Sérgio Moro acompanhar o interrogatório, e se quiser fazer pergunta. Celso de Mello lembrou que precedentes como o emblemático caso em que o juiz federal Fausto Santis, ao julgar o empresário Boris Berezovsky, negou aos corréus o direito de fazer pergunta ao depoente, na ocasião, por unanimidade. A segunda turma invalidou a decisão do juiz. Antes de reassumir a sua vaga no Supremo no dia 27 deste mês, que é o mês passado, né? O ministro deve liberar uma batelada de casos nos quais já havia trabalhado em licença. E aí fala as outras coisas que é irrelevante. Ele está tentando justificar que, entendeu? Ah, porque o Renan Calheiros, sim, só que o STF foi e arquivou o processo do Renan Calheiros. Inclusive, quando teve a votação, que essa decisão não foi votada, essa decisão foi decisão de um juiz, não foi uma decisão do colegiado, não, que isso já vai meio errado perante a lei, né? Mas quando teve no caso do Michel Temer, que ele era sim investigado, ele falou, não, ele pode ser por escrito porque ele é presidente da República. Engraçado. Aí eu volto no Twitter da Janaína Pascoal. Eu queria entender por qual razão o ex-presidente Michel Temer, que chegou a ser inclusive indiciado e denunciado, teve a prerrogativa de depor por escrito e o Bolsonaro não. Janaína, também queria saber. Eu também queria saber. Porque, infelizmente, é uma coisa que a gente não tem como explicar. E vocês, o que vocês acham? Você acha que... Primeiramente, eu faço a pergunta. Você acha que o presidente Bolsonaro realmente interferiu na Polícia Federal? E antes que qualquer pessoa responda, eu quero deixar aqui um adendo. Assista na íntegra a reunião ministerial a qual o Sérgio Moro alega que aquela reunião ele estava exigindo a interferência da Polícia Federal. Depois de assistir, que é umas 3 horas, você escreve aqui no comentário o que vocês acham. Porque eu quero também entender. A justiça, ela não tem que ser justa? Ela não tem que dar o direito à defesa? Então por que a defesa do Sérgio Moro tem direito de questionar o presidente da República? O presidente da República não está processando o Sérgio Moro. Até então que a gente saiba. A defesa agora virou procurador? E por que a AGU até hoje não teve acesso às provas do Moro? Já que é 2 pesos, 2 medidas, por quê? E por que o Moro, quando ele foi depor, a AGU não esteve presente para questionar o Sérgio Moro? Já que ele é o denunciante? São as perguntas que eu faço para vocês. Eu quero agradecer vocês todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia, às 8 horas da manhã, a gente tem um vídeo novo.
Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, toca o sininho de notificação para que você seja notificado diariamente quando tem um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo, pois eu não tenho o capital e nem o alcance de grandes canais de YouTube ou de jornais. E o melhor modo que a gente pode ter um alcance maior ainda é através do compartilhamento e deixando o seu joinha, pois aí o algoritmo do YouTube vai trabalhar ao nosso favor. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo sábado e até amanhã, gente.